Fala galera, beleza? Eduardo na área, trazendo mais um vídeo para o canal Vozes da Ilha 87. Mais um vídeo de análise pré-jogo entre América Mineiro e Sport, né? O jogo que é válido aí pela quarta, quinta rodada da Série B. E muito importante, né, para o Sport, porque é o primeiro jogo após a efetivação do técnico Márcio Goiano, né? Que antes estava no Sport apenas interinamente, chegou a comandar o time por algumas rodadas da Copa do Nordeste e 3 rodadas na Série B. E agora ele assume de fato de forma efetiva, né? O Sport fez esse anúncio no começo da tarde de ontem, por volta das 2 horas. E a gente vai começar a ver de fato o time de Márcio Goiano agora, né? Que assim, quando o cara tá como auxiliar, galera, existe aquela situação de você olhar e falar, porra, eu só vou colocar aqui o básico, vou fazer o básico só para ir levando, porque vão trazer alguém para me substituir. Então não adianta eu querer vir aqui implementar uma ideia de jogo, uma metodologia, e daqui a 3 dias eu tenho que parar, entende? Então agora que ele foi efetivado, a gente deve ter uma perspectiva diferente para mim sobre o Márcio Goiano. E aí, se o time vai melhorar ou piorar, a gente vai ver no decorrer da competição, certo? Mas eu não acredito que o esporte vá se manter da mesma forma que estava, tá? Mas é isso. Galera, esse jogo vai estar sendo lá em Belo Horizonte, né? No estádio do América Mineiro. Marca também a estreia do ex-técnico do esporte, Roger Silva, que foi contratado, já ganhou aí no meio de semana. Coisa que o América não fazia um tempo, era ganhar e ganhou nesse meio de semana. Enfim, estreia contra o Sport na Série B aí, em casa. E assim, cara, dá até medo, né? Esse tipo de coisa. Mas assim, o América Mineiro ele tá bem mal. Ele é lanterna da competição. Ele tem apenas um ponto somado nos 4 jogos até agora. Enfim, pode somar os seus primeiros 3 pontos contra o Sport agora da competição. Não descarto nada. Mas enfim, vamos ver, vamos analisar, né? Esse jogo vai estar sendo transmitido aí pela ESPN e pelo Disney+. Assim, pelo menos é o que informa o GE. Não deve ter transmissão de TV aberta, tá bom? Então, Disney+, aí, o melhor plano que tem, você tem direito a assistir aí. Se você não tem, quer assinar, é lá, certo? É um canal de streaming, e é isso. E, enfim, vamos para as prováveis escalações, né? Começando pela provável escalação do América Mineiro. A provável escalação do América Mineiro, que tem alguns desfalques, que é o Ricardo Silva e o Natan Palay, por lesão. Ele viria com Gustavo no gol, Emerson e Rafa Barcelos na defesa, Dalbert, aquele mesmo na lateral esquerda, Johnny na lateral direita. Eduardo Persson, Felipe Amaral e Ale no meio campo. Tauan, William Bigode e Mastriani formando o trio de ataque, né, cara? E aí, a gente tem, assim, deve ser mais ou menos um 4, ataque no GE que é um 4-3-3, né? Mas eu acho que esse time tá mais para um 4-4-2, né? Esse Tauan descendo de repente, enfim, o William Bigode e Bastiano são jogadores mais de referências, de fato, de ataque, né? De repente um jogando de 9, outro de falso 9, enfim, não sei como é que vai ser a estratégia. Mas essa é a prova de escalação do América Mineiro, que assim, gente, não é uma grande equipe. Tem alguns jogadores interessantes aqui, sim. Alguns jogadores que eventualmente podem ser complicadores, caso de um Eduardo Persson, que é um bom jogador, caso de um Felipe Amaral, que é um bom volante, caso, por exemplo, de um Mastriani, que é um cara que já tem 3 gols na competição antes de David Braga. Ele é um dos artilheiros da competição, né? Tem o William Bigode, que assim não vem numa boa fase, etc. Inclusive vem bem baixa, né? Mas assim, querendo ou não, é o William Bigode, né, cara? Não é um jogador que você pode dar espaço, pode dar liberdade. Não é um jogo fácil. Assim, a gente pode falar isso, tá? Não é um jogo fácil. Então é mais ou menos isso, né, gente? E agora falando de esporte, a gente tem algumas situações, tá? A gente tem desfalque do Zé Roberto, o Iago Felipe ele está pendurado e o Zé Marcos ele é dúvida, né? Eu acredito que ele não deve figurar hoje, tá? Por conta que ele saiu machucado lá contra o Avaí. Aqui no site do GE não vem constando nada, afirmando, mas é um achismo meu. Acho que o Zé Marcos não estará entre os relacionados para essa partida, certo? Mas falando da provável escalação, a gente tem o retorno também do Augusto Pucci, que a gente já viu também na última partida, agora no meio de semana contra o Maranhão na goleada por 5-0. Thiago Couto no gol, Benevenuto e Marcelo Aju na defesa, Filipinho e Augusto Pucci fechando as laterais, Zé Lucas, Iago Felipe, Zé Gabriel e Carlos de Pena tá atrás na provável escalação, o Perotti e o Cristian Barleta, né, gente? Assim, é uma escalação diferente
do que a gente vinha vendo. Porque, assim, é uma escalação ali, é um 4-4-2 que pode se transformar num 4-3-3 e pode se transformar num 4-5-1, né? Por que eu falo isso? Porque o Carlos Depena ele pode abrir pela esquerda, o Barleta abrir pela direita e se tornar um 4-5-1. Ou o Carlos Depena pode abrir como ponta esquerda, o Barleta abrindo na direita e o Perotti centralizado virando um 4-3-3. Ou ainda assim, pode se manter de fato esse 4-4-2 com o Losango no meio de campo ali com Carlos Depena, Iago Felipe, Zé Gabriel e Zé Lucas, certo? De primeiro volante ali, Zé Lucas e Zé Gabriel alternando. E Barleta e Perotti enfiados ali, Barleta como uma espécie de falso 9, né? Uma espécie de atacante mesmo que vai flutuar ali na liberdade e o Perotti mais como aquele cara de referência, de pivô e etc. Enfim, eu penso que o Sport ele tem algumas formas que ele pode entrar em campo, mas diante dessa escalação, provável escalação, eu acho que essas são as possibilidades que Márcio Goiano tem. Não tem nada muito que inventar além disso. E uma novidade interessante aqui dessa escalação é que com a entrada de Carlos Depena, né, nesse meio de campo, e você não sacar Zé Gabriel e Iago Felipe, o Biel ele perde vaga nessa equipe, né? Ele acaba indo para o banco. O que para mim é uma decisão tomada equivocada, né? Eu não sei se isso é pensando em segundo tempo, controle de carga, enfim, não sei. Ele jogou poucos minutos contra o Maranhão, então acredito que não seja controle de carga, seria uma opção técnica mesmo. E eu não concordo muito assim, porque pra mim, por exemplo, entre Iago Felipe e Biel, o Biel vem jogando mais do que o Iago Felipe. Entende? Apesar do Iago Felipe ele ter uma capacidade de cobrir campo maior, ele marca de forma inferior até o Biel. Entendeu? O Biel é um cara mais vencedor de duelos, ele é um cara que duela mais, tanto pelo chão, quanto pelo alto ele duela melhor. Né? Então, assim, até pela estatura dele, a imposição física que ele consegue ter. E é um cara que, na minha opinião, se brincar, tem mais qualidade do que o próprio Iago Felipe. No sentido de repente, achar uma bola. No sentido de você pegar uma bola ali fora da área e ter uma qualidade para finalizar. Que ele já mostrou isso tanto no Brusque quanto aqui no esporte. Então, assim, cara, modestamente, eu não sei se Iago Felipe mereceria essa vaga de titular no time. É óbvio que você tem ali como tirar, por exemplo, também o Zé Gabriel e manter, assim, o Iago Felipe com o Biel e o Depena, e o Perotti e o Barleta lá de atacante. É outra alternativa também muito viável, só que eu não sei como é que ficaria a questão da marcação, né? Porque eu não sei se Zé Lucas, Biel e Iago sustentariam ali, enfim, tem que ter opção no banco também para segundo volante, vai que alguém machuca, enfim. Apesar de que o Pedro Martins ele voltou, né? Mas não compara o nível de Pedro Martins com um desses caras, não. Tá? Pelo menos na minha opinião. Então essa é a provável escalação do esporte. Essas são as possibilidades que o esporte tem na partida de variações e tudo mais. Eu acho que esse jogo não deve fugir muito do comum, assim. O esporte ele é favorito para vencer essa partida, certo? Porém, não tão favorito assim. Eu penso que, como eu falei, o América Mineiro ele tem algumas peças individuais que podem definir jogo. E se o Sport ele não tiver aquela consciência de fazer os gols quando gerar as oportunidades, ele vai se complicar nesse jogo. Tá? Ele vai ter chances. O Sport vai criar oportunidades. Mas se ele não souber aproveitar, vai ser difícil, velho. Assim, é sempre muito difícil jogar no estádio do América Mineiro, certo? A gente sempre que vai jogar lá tem dificuldades. Eu, particularmente, não lembro a última vez que o Sport ganhou lá. Minto eu lembro. Foi em 2019, quando a gente vira por 2-1 com gol de Guilherme de pênalti e Yuri, já no finalzinho. Mas foi uma vitória assim, bem ao acaso, de fato. E foi a última vitória que eu lembro do Sport ter sobre o América Mineiro fora de casa, cara. De lá pra cá, são derrotas. Na verdade, eu até lembrei de outra vitória que o Sport teve lá com o gol de Paulinho Mocelin, né? Na Série A. Mas ali eu não vou nem contar, velho, assim. E, cara, assim, o Sport ele tem dificuldade normalmente jogando lá, tá? Assim, já venceu lá, de fato, tal, mas tem dificuldade jogando lá. Me lembrei de realmente duas vitórias, mas tem dificuldade pra jogar lá, é normal. Os times, na verdade, têm dificuldade de jogar lá. Normalmente o América Mineiro faz valer o mando de campo. Então, assim, cara, o Sport ele tem que vencer, na minha opinião, tá? Ele não pode perder essa partida, ele não pode empatar, ele tem que entrar em campo pra vencer, porque ele precisa vencer. Né? Ele tá na 11ª posição, com 6 pontos. Então, se ele ganha, ele vai a 9. E a depender de uma combinação de resultados, ele pode até ficar ali no G4, no G6, né? Então, assim, é muito importante essa vitória de hoje. É de fundamental importância para que a gente, novamente, como eu falei no último vídeo, o Sport não conseguiu cumprir seu objetivo, tentar criar uma gordura, né? Criar uma gordura, vencer a partida para começar a criar aquela massinha e a gente falar, ter um pouco mais de calma, assim, em relação à tabela e poder tranquilizar, tá?
Então, assim, é de fundamental importância até para trazer tranquilidade para dentro do esporte, né? O esporte hoje me perde pro time de Roger Silva, que tá na lanterna com um ponto, cara. Eu sei que é um treinador diferente, etc, mas caramba, velho, assim, vai ser cruel pra cacete, velho. E, sinceramente, o cheiro, me desculpem até pela palavra, mas o cheiro da merda tá grande, tá? Enfim, é mais ou menos isso. O jogo vai estar acontecendo, como eu já falei, às 6 horas da noite, né? Lá na Arena da Independência, em Belo Horizonte. Transmissão de ESPN e Disney+, certo? Então, é basicamente isso, galera. Agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui, tá? Não se esqueça de fortalecer com o seu gostei, com a sua inscrição e siga também o Voz da Ilha nas outras redes sociais, tá, gente? Temos Twitter, Instagram e TikTok, cada uma com um conteúdo diferente. Uma é resenha, outra é informativa, outra é a mistura dos dois. Enfim, sigam a gente que é muito importante. Desde já agradeço. Aquele forte abraço e eu vou ficando por aqui.